Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Você está aqui é porque você quer ouvir um pouco da palavra do Senhor. Então, venha conosco. Vamos ouvir a palavra, aprender da palavra, crescer com a palavra. Nesse momento, convido você para meditarmos no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Essa mensagem é para o dia da ressurreição, né? O dia do culto da ressurreição, domingo 4 de abril de 2021, nosso culto de Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 11. Diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Depois de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso. Vem orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa abençoar a vida de cada um de nós, a minha vida e a vida de todos aqueles que pararam para ouvir. Derrama a tua graça, nos abençoa e nos transforma pela tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Neste domingo de Páscoa, estamos comemorando mais uma vez a ressurreição do Senhor Jesus. O momento mais importante da história da humanidade. Na última sexta, lembramos o seu sacrifício e hoje, domingo, nós lembramos, comemoramos a sua ressurreição. E a ressurreição de Cristo tem um marco central na história da humanidade e na doutrina cristã. Sem a ressurreição, não existe cristianismo. Vamos entender um pouquinho a partir daquilo que Paulo nos colocou em 1 Coríntios capítulo 15, como nós vimos. Então, a carta de 1 Coríntios ela é escrita para uma igreja que se localiza numa cidade que é uma cidade central, onde recebe muitos estrangeiros lá na Grécia, e que é interessante porque ela tem um rótulo de que quando alguém é muito promíscuo, a pessoa diz assim, ele é cidadão de Corinto. Então, a cidade era uma cidade com muita promiscuidade, né? Tem um templo a Diana, e esse templo tinha 1000 prostitutas lá. Então, era uma cidade realmente difícil. E a igreja acabava, de alguma forma, absorvendo algumas questões da sociedade. Então, Paulo escreve a essa igreja falando sobre coisas difíceis, as divisões que tinha dentro da igreja. Paulo fala sobre, por exemplo, uma pessoa que estava junta com a mulher do pai, e que, obviamente, não era a mãe dele, né? Era uma madrasta dele, mas era uma coisa escandalosa. E ele fala de várias coisas. Nos capítulos 12 até o 14 ele fala dos dons, e aqui no 15 ele começa a defender a questão da ressurreição. Parece que tem algumas pessoas ali, um tanto quanto liberais, que não aceitavam a ressurreição. Alguns chegam a pensar que poderiam ser alguns discípulos dos saduceus. Porém, pode ser que não tenha necessariamente ligação com os saduceus que não acreditavam na ressurreição, mas que seja mesmo da cultura, da própria cultura ali dos coríntios, que não acreditavam nessa possibilidade
de ressurreição. E algumas pessoas na igreja estavam chegando com essa ideia. Então, assim Paulo faz essa defesa, em todo o capítulo 15, são 58 versículos, e Paulo faz essa defesa da ressurreição. E é por isso que o tema de hoje é a ressurreição como parte essencial da mensagem do Evangelho. A ressurreição como parte essencial da mensagem do Evangelho. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, de tudo aquilo que Paulo nos falou, é que salvação só existe por meio da mensagem correta do Evangelho. A mensagem do Evangelho ela não pode ser maculada. Quando ela é maculada, ela não produz salvação. Ela só produz salvação se estiver sendo pregada corretamente. Veja os 2 primeiros versículos aqui. Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhas crido inutilmente. Paulo tem convicção de ter pregado o Evangelho corretamente aos coríntios. Né? Ele diz aqui que eles devem lembrar do Evangelho que foi anunciado. Então, aquele Evangelho que foi anunciado e produz salvação na igreja foi anunciado de forma correta. E Paulo tem essa convicção. E a prova disso era a existência da igreja aos coríntios. Eles receberam esse Evangelho e agora eles estavam firmados nesse Evangelho. Agora, eles só podiam ser salvos se tivessem recebido corretamente a mensagem. Então, eles não estariam na igreja se não tivessem recebido. Eles não estariam em Cristo, que é mais ainda, né? Às vezes está na igreja, mas não está em Cristo. Então, aqueles que estivessem na igreja, mas não recebeu o evangelho corretamente, ele também não estaria em Cristo. De outra forma, né? Se eles não creram na mensagem correta do evangelho, eles estavam na igreja de forma inútil, eles estavam perdendo tempo na igreja. Então, estar na igreja sem crer na mensagem correta do Evangelho é perda de tempo. Porque no final das contas você vai se privar do que o mundo oferece e no final não vai ser salvo. Então, para que haja salvação é necessário entender a mensagem correta do Evangelho. Porque um Evangelho errado produz práticas erradas. Então, quando eu creio no Evangelho, na morte e ressurreição de Jesus, eu sou salvo por essa palavra. E quando eu sou salvo por essa palavra, a minha vida muda. É óbvio que eu continuo pecador, mas tudo muda porque agora eu tenho uma outra visão do pecado. Quando eu cometo pecado, aquilo dói, maltrata, machuca. E o Espírito Santo habita em mim. Mas quando eu recebo a mensagem errada, eu me conformo com o pecado, eu me acostumo com o pecado, e vai ser só mais um pecado. Então, a mensagem correta, ela nos ajuda a ser, de fato, libertos e salvos pelo Senhor. Segunda coisa, não existe evangelho sem ressurreição. Quando eu estou falando de evangelho, estou falando da mensagem de salvação, das boas novas, a boa notícia. E Paulo vai resumir aqui que boa notícia é essa. Vamos ver os versículos 3 e 4, diz: Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo recebeu essa mensagem que ele prega, ele recebe diretamente de Jesus. É Jesus quem revela a Paulo a mensagem do Evangelho. E Paulo é tão importante para o cristianismo porque ele escreveu ali 13 cartas, né? No Novo Testamento. Ou seja, das 27, né? Quase a metade aí escrita pelo apóstolo Paulo. Então, ele tem uma importância, ele teve a vida mudada de tal forma que ele traz essa importância na divulgação do Evangelho, e não só isso, né? Nos escritos sagrados. Lá em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, fala
desse momento onde Paulo recebe do próprio Jesus a mensagem. Veja, Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Meus irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Então, ele mesmo, se você ler ali o texto todo de Gálatas, ele vai mostrar as fases que ele passou ali depois da sua conversão e como ele recebe aqui diretamente do Senhor Jesus Cristo essa mensagem. Então, ele diz, olha, eu estou entregando aquilo que eu recebi, eu estou passando a mensagem do jeito que eu recebi. Ele evoca aqui a autoridade de Jesus, mas ele evoca também a autoridade das Escrituras, porque cada um dos itens que ele menciona aqui, ele diz assim, segundo as Escrituras. Então não é aquilo que veio da mente de Paulo, mas é aquilo que veio direto do Senhor e direto da sua palavra. Então ele resume aqui a mensagem do Evangelho em duas coisas. Primeiro, Jesus morreu pelos nossos pecados. E segundo, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, essas duas coisas são o centro da boa notícia, né? Da boa notícia do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E essas duas coisas são negadas. Então, muitos líderes religiosos negam que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eles dizem que Jesus morreu, mas não pelos nossos pecados. Por exemplo, o reverendo Moon, líder de uma igreja chamada Igreja da Unificação, ele dizia que veio terminar o serviço de Jesus porque Jesus foi um fracassado. Ele morreu tentando realizar a missão dele, ou seja, Jesus morreu, mas não pelos nossos pecados. Então, outros liberais vão colocar Jesus como um personagem histórico, sim, que morreu na cruz, sim, mas como exemplo de ética e não pelos nossos pecados. Inclusive porque vão negar a ressurreição. Existia um movimento, esse movimento liberal, no dele, a ideia era descobrir na Bíblia aonde é que está a palavra de Deus. Ele não entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele entende que a Bíblia contém a palavra de Deus. Algumas escolas, né, liberais aqui entendem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, existia uma ideia de demitologizar, tirar os mitos das escrituras. Então, por exemplo, quando Jesus cura um cego, você não vê nenhum cego sendo curado. Ali são mitos, né? Histórias que são contadas, mas não necessariamente que aconteceu. Então, os liberais creem nisso. E a ideia é tirar os mitos, tirar todos os mitos lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, tudo que fala sobre sobrenatural, essas coisas devem ser retiradas. E o mito principal e o último mito que eles retiram é o mito da ressurreição de Cristo. E aí Paulo vai dizer, se você continuar lendo o capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Porque retirar a ressurreição é retirar a essência do Evangelho. Então, sem a morte expiatória de Jesus, não há Evangelho. E sem a ressurreição, também não há Evangelho, não há boa notícia. Então, a notícia do cristianismo, a boa notícia do cristianismo, ela só serve com a ressurreição. A ressurreição é o ponto central e traz a diferença de Jesus e qualquer outro mártir da história, qualquer outro líder religioso. Jesus é maior do que eles porque Jesus morreu, mas ressuscitou. A gente canta, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Se ele não vivesse, nós não poderíamos, nós viveríamos exclusivamente para hoje. Mais uma vez, Paulo diz, ainda no capítulo 15 de Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. E ainda mais, se cremos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de Deus. Se não há ressurreição, se não há morte expiatória, não há salvação, não existe salvação. Então,
Crer na ressurreição é de fundamental importância. A ressurreição é também garantia de que um dia ressuscitaremos também. Como eu disse, 1 Coríntios 15 tem 58 versículos. E Paulo vai defender não só a ressurreição de Jesus, mas a ressurreição de Jesus como modelo para a nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma garantia que nós também vamos ressuscitar. Então, crer na ressurreição é de fundamental importância. Terceira coisa, a ressurreição de Cristo foi um fato histórico. Ela não foi uma história contada pelos cristãos, ela foi um fato histórico. Ela aconteceu de verdade e Paulo traz as suas provas aqui. Versículos 5 a 8 diz: E apareceu a Cefas e aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos, uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo. Veja, a quantidade de testemunhas da ressurreição de Jesus a torna um fato incontestável. Se apenas os discípulos tivessem dito isso, você poderia dizer, mas os discípulos ali inventaram uma história. Mas a quantidade de gente que é citada aqui, é impossível que isso tenha acontecido. Jesus, em primeiro lugar, aparece a Pedro. Veja, se a gente seguir a narrativa dos evangelhos, talvez não vai transparecer essa ideia. Mas aqui Paulo dá uma sequência das pessoas que Jesus apareceu, na sua sequência, né? Então, na leitura dos evangelhos, ele fica um pouco misturado, então não dá para a gente perceber muito. Mas Paulo traz essa ordem aqui, né? Então, em primeiro lugar, ele diz que ele apareceu a Pedro. Lucas 24, 34 dá essa ideia, né? Quando no caminho de Emaús, dois discípulos ali conversam com Jesus, não percebem, só percebem depois que era Jesus. E quando eles chegam admirados para falar com os apóstolos, aí os apóstolos dizem, ele já apareceu a Pedro, a Cefas, né? A Pedro. Então, ele já tinha aparecido a Pedro, foi o primeiro a quem ele apareceu. Depois, ele apareceu aos 12 apóstolos, já no mesmo capítulo 24 de Lucas, versículo 36, ele mostra que Jesus entrou ali e apareceu aos 10 discípulos que estavam ali, né? Porque Judas já tinha morrido e a gente sabe que Tomé não estava nesse meio. Depois, Jesus aparece a uma multidão de mais de 500 pessoas. E aqui, em Mateus 28, 16 e 17, quando Jesus chama seus discípulos para a Galiléia, para encontrar-se com eles lá, vai uma multidão de pessoas. E discípulos aqui não são os 12. Os 12 são apenas os 12, mas discípulos é a quantidade de pessoas que seguiam Jesus. E é interessante porque o texto diz que alguns creram, mas outros duvidaram. Então veja bem, até pessoas que não foram discípulos, não creram em Jesus, viram Jesus ressuscitado. Então, o testemunho é incontestável. A quantidade de pessoas que viram é incontestável. Então, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Diz também que Jesus aparece também a Tiago, seu irmão, e essa história é interessante. Ela não está nas Escrituras. Ela está num livro apócrifo chamado Evangelho segundo os Hebreus. Então, não é contada na Bíblia sobre isso. E o interessante aqui é o seguinte: Tiago, o irmão do Senhor, junto com os outros irmãos dele, não acreditaram no ministério de Jesus. Viram muita coisa que Jesus fez, né? Cresceram junto com Jesus, mas não acreditaram no ministério de Jesus. E é interessante que na Bíblia a gente tem dois livros, o livro de Tiago e o livro de Judas, a carta de Judas, né? As duas cartas aí, que são escritos por dois irmãos do Senhor. E esses irmãos do Senhor, a conversão deles foi após a ressurreição. E Jesus aparece especialmente a Tiago. Tiago se torna dos homens mais importantes da igreja. Ele é chamado de, junto com Pedro e João, como os três pilares da igreja. Então ele recebe aqui uma visita especial de Jesus e se mostra para ele ressuscitado. Tiago, a partir dali, muda completamente a sua visão com relação a Jesus.
E depois ele aparece pela segunda vez aos 12, que aí inclui Tomé, né, que não tinha acreditado. E finalmente ele aparece a Paulo no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, quando Paulo está indo perseguir os cristãos. Ele vê uma luz, aquela luz ele identifica ali no meio da luz a uma pessoa, e ele pergunta quem é, e Jesus disse: eu sou Jesus, persegue. Então, aí Paulo fica temporariamente cego, e nesse período que ele fica cego, ele fica refletindo naquelas palavras. E aí, quando Ananias ora por ele, as escamas de seus olhos caem. Não só os olhos de Paulo voltaram a enxergar, mas a mente de Paulo começou a enxergar outras coisas. Ele começa a ver Jesus como Senhor e não mal, como ele estava vendo. Então, por ser o último, e já depois de Jesus ter ido para o céu, né? E Jesus já tinha passado ali o final dos evangelhos, já tinha passado Atos capítulo 1, né? Quando Jesus foi ao céu para a direita do Pai, e aí Jesus vem e faz essa visita a Paulo, né? Esse encontro com Paulo ali no caminho de Damasco. Então, por ser o último e já depois de Jesus ter ido para o céu, Paulo se considera por isso um nascido fora de tempo. O que é que isso quer dizer? Ele se considera um aborto. Ele nasceu fora de tempo. Enquanto os outros seguiram ao Senhor e fizeram tudo certinho, Paulo perseguiu a igreja, mas nasceu fora de tempo, mas nasceu. A graça de Cristo o alcançou. Então, com tantas testemunhas, era praticamente impossível ter sido apenas uma história forjada. Então, a ressurreição foi real. Nós podemos crer na ressurreição porque ela foi real. Quarta e última coisa aqui, depois a gente tem só algumas implicações. Apenas a mensagem correta do Evangelho é capaz de transformar verdadeiramente uma vida. Versículos 9 até o 11. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que estes. Paulo sabia que só era apóstolo pela graça de Deus, pois o seu passado de perseguidor da igreja ainda doía, ainda batia forte ali no seu coração. Veja, Paulo por si só, ele não tinha opções de alcançar a Cristo. Na realidade, ele era zeloso pela religião judaica. Ele tentava fazer com que a religião judaica crescesse. Ele não percebia que ela já tinha se desviado dos caminhos. O Senhor era o Messias. Mas pela graça de Deus, não porque Paulo mereceu alguma coisa, ele agora não só era um crente, como ele era um apóstolo. Ele era responsável por guiar toda a igreja dali para frente, junto com os outros. Veja bem, mais uma vez, Paulo escreveu boa parte ali do Novo Testamento. Então, ele foi uma pessoa importante, ele tinha consciência disso, mas ele sabe que isso só aconteceu pela graça de Deus e não ele merecia. Então, ele agora vai canalizar as suas forças, ele canaliza as suas forças, suas energias para a expansão do reino de Deus. Ele agora trabalha, inclusive ele menciona, eu trabalho mais do que todos os outros apóstolos. Talvez até por um sentimento de culpa, de alguma forma, pesasse sobre ele, não sei, por ter perseguido a igreja. O fato é que ele trabalhava, ele passou o resto da vida viajando por lugares da Europa e da Ásia, implantando igrejas, pregando o evangelho, passando privações, necessidades, naufrágios, foi preso, açoitado. Ele passou por muitas coisas, mas ele disse que não tinha vida preciosa para ele mesmo. E era cumprir a carreira dele. Ele diz, olha, inclusive trabalhei mais do que todos eles. Não dizendo isso com orgulho ou porque merecesse, mas mais uma vez a graça de Cristo na vida dele. Assim como na nossa vida.
Então a graça de Deus atuou poderosamente ali na vida de Paulo. Então tanto Paulo quanto os demais apóstolos, ou qualquer servo de Deus, só conseguem trabalhar verdadeiramente para Deus por conta da mensagem correta do Evangelho. Olha, quer seja eu, quer seja eles. É isso que nós cremos. É isso que nós cremos. É isso que ele diz aqui. É isso que nós pregamos e é isso que cremos. Essa é a mensagem. E ela precisa ser correta. Se ela não chegar correta, não vai haver salvação. Em lugares onde o evangelho não é pregado corretamente, não há salvação. Não há, simplesmente não há. Se não for apresentado que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou, nada mais tem valor. Tudo cai. O cristianismo não tem razão de ser. Somos cristãos, temos nisso. Se você não se decidiu ainda por Cristo, é porque você ainda não crê nisso verdadeiramente. 3 implicações para encerrar. Primeiro, se eu não entendo corretamente a mensagem do Evangelho, logo não aproveitarei dos benefícios dessa mensagem para a minha vida. Então, se você não crê, mente, Jesus morreu no seu lugar para pagar pelos seus pecados, e aí é onde está a diferença. Não é você que paga pelos pecados. Você, não sou eu. Nós continuamos pecadores. Felizmente, gostaríamos de não pecar, mas pecamos. E se não fosse Jesus, não vencer o pecado. Nós só vamos ser santos de verdade lá no céu. Mas aqui nós enfrentamos o pecado, nossas forças, mas por Cristo. Então, quando eu sei que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, eu sei que minha dívida está paga. Como vimos na sexta-feira, quem viu na sexta-feira, né? A palavra tetelestai está pago. Foi paga a nossa dívida. Nós não temos mais dívida. Inclusive, eu estava lendo agora, recentemente, texto, falava sobre isso, né? Mas sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. E às vezes a gente faz o que é errado. Faz o que é errado, a gente comete pecado. Aí o autor dizia assim, mas tem 2 palavras que são fundamentais. As 2 palavras é ainda assim. Ainda assim, eu recebi a mensagem do Evangelho e eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e que ressuscitou como comprovação de que ele não é como os outros líderes religiosos. Ele ressuscitou porque ele vive, como já disse, como ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, recebo a salvação que ele tem para me dar. Nós precisamos crer nisso. De outra forma, não vamos aproveitar o que essa mensagem, essas boas novas tem para trazer para nós. Segunda coisa, se eu não acreditar que Jesus morreu pelos meus pecados e, acima de tudo, não crer na ressurreição, a mensagem do Evangelho é nula para mim. Eu preciso crer dessa forma. Não é do jeito que eu acho que deve ser. A gente tem muito, eu acho que devia ser. Não acho. Deus já determinou que seria. E ele determinou que a salvação seria pela fé nessa mensagem, pela confiança integral nessa mensagem. Uma mudança de vida verdadeira só é possível através da verdadeira mensagem do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo disse, olha, se eu ou um anjo do céu vier pregando outro Evangelho, seja anátema. Sabe o que quer dizer anátema? Condenado ao inferno. Então, nesse sentido, outro Evangelho é um Evangelho que leva para o inferno. Tem muitos falsos evangelhos sendo pregados por aí, igrejas com cara, com linguagem, com roupas de evangélicos,
né? Ou pelo menos aquilo que se entende esteticamente por um evangélico, e que no final das contas prega um falso evangelho que leva as pessoas para o inferno e não para o céu. Ele leva para o céu. É a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, principalmente, e ressuscitou. Essa mensagem. Hoje é domingo, domingo de Páscoa. O mundo foi aberto. Jesus é para nos dar a vida eterna. Possa se apossar dessa palavra, guardá-la no coração, permitir que o Senhor traga luz para a sua vida. Amém? Deus nos abençoe, nos ajude a aplicar a sua palavra em nossas vidas. Orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Ele poderia ter saído de lá, ele poderia nem ter chegado lá. Ele tinha poder para isso, poder para derrotar todo o exército romano, todo o império romano. Mas ele não saiu da tentou. Ao terceiro dia, e de mais importante aconteceu. O Senhor ressuscitou e ressuscitou para nos dar vida eterna. E louvo o Senhor por isso. Que essa palavra possa chegar mais distante. E essa mensagem transformar os corações crentes para uma vida de segurança, por aqueles que ainda não entregaram sua vida a Ti, para uma vida de salvação, para um encontro de salvação. Essa mensagem do Evangelho. Nós pedimos tudo isso sabendo que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.